Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula trataremos sobre o Teorema de Norton. Esta técnica ela tende a simplificar a análise de circuito, quando podemos substituir um circuito linear pelo equivalente, formado por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Vimos que podemos determinar o equivalente de Norton por meio de duas formas, né? Em dois casos. O primeiro caso, quando eu não tenho a presença de fontes dependentes, tratado no vídeo anterior. E o segundo caso, circuitos com fontes dependentes, que será o tema desse vídeo. Iremos analisar um pouco melhor como trataremos para encontrar o circuito equivalente de Norton quando temos a presença de fontes dependentes. Vimos que para encontrar o circuito equivalente de Norton, nós precisamos determinar o valor da fonte de corrente e o valor da resistência em paralelo. Vamos ver como faremos isso para esse segundo caso, onde temos a presença de fontes dependentes. Calculamos o IN ou a corrente de Norton, bem como no primeiro caso, apenas curto-circuitando os terminais desejados, e a corrente de curto-circuito é a própria corrente de Norton. O grande diferencial quando temos a presença de fonte dependente é para calcular o valor da resistência. E para isso nós temos dois métodos: o método da fonte fictícia e o método da razão do corrente de curto com a tensão de circuito aberto. Bom, para calcular o valor da resistência de Norton, primeiro desativamos todas as fontes independentes e então calculamos a resistência equivalente. Para isso, nós forçamos a presença de fontes que até então não existem no circuito, chamada de fontes fictícias. Essas fontes podem ser fontes de tensão e fontes de corrente. No momento que forçamos uma fonte de tensão, o valor de tensão é previamente conhecido e iremos calcular o valor da corrente dessa fonte. Quando forçamos uma fonte de corrente, o valor da corrente é previamente conhecido. Iremos então calcular o valor da tensão referente a essa fonte. Isso porque eu posso então obter o valor da resistência de Norton a partir da relação de Ohm, da lei de Ohm. Eu posso calcular o meu Rn pela razão entre o valor da tensão e o valor da corrente. Como disse há pouco, se eu forço uma fonte de tensão, ou seja, eu sei o valor da minha tensão previamente, basta eu encontrar o valor da corrente. Se eu forço uma fonte de corrente, ou seja, eu sei o valor da corrente previamente, eu vou determinar a tensão. A razão entre eles, tensão e corrente, eu encontro a resistência de Norton. Então, o método da fonte fictícia é você criar uma fonte que previamente não existe, ou seja, uma fonte fictícia, e a relação da tensão e corrente dessa fonte, você determina a resistência de Norton, tá bom? Vamos para um exemplo numérico para fixar melhor. O exemplo diz: determine o equivalente de Norton para os terminais A e B da figura. Para o equivalente de Norton, nós precisamos encontrar o valor de uma fonte de corrente e o valor da resistência. Começamos calculando o valor de N. Para calcular o valor da corrente de Norton, basta eu curto-circuitar os terminais desejados. A corrente de curto-circuito é a própria corrente de Norton, tá? Como você encontra o valor da corrente de curto, é uma decisão sua. Eu vou calcular por meio da lei de Kirchhoff das correntes, tá? Então, eu vou curto-circuitar, vou determinar que aqui é o meu referencial. Então, eu tenho esse nó e esse nó aqui, tá? A corrente que chega nesse nó vai ser, se eu chamar isso aqui de uma corrente I1, eu posso dizer que chega para o nó
Isso aqui tudo acaba sendo o mesmo nó, certo? Que eu vou determinar tudo como tem um nó AB. Então, para o nó AB, lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho que chega 2x, chega I1 e sai IN. Eu estou querendo buscar exatamente quem é o meu IN, tá? Posso dizer que o X eu consigo encontrar. Se aqui é 10 volts, significa que aqui nos terminais do 4 ohm também é 10 volts, tá? Então, eu posso dizer que X vai ser 10 dividido por 4. Lembrando, daqui para cá, 10 volts, porque está em paralelo com a fonte de tensão. Então, dá 2,5 ampere. Então, eu posso dizer que é 2 vezes 2,5. Quem é I1? Se eu aterrei aqui, né? Então, aqui também é o mesmo nó, né? Todo o meu nó de referência. Eu posso aqui dizer que I1 vai ser 10, que é o valor desse nó aqui. Uma vez que eu aterrei aqui uma fonte de tensão, o nó tem o valor da fonte de tensão. Então, o nó do lado de cá, 10 volts. Então, é 10 dividido por 5. Esse vai ser o valor do meu IN. Então, IN vai ficar 5 mais 2, 7 amperes. Recapitulando, eu aterrei o nó B, tá? Então, tudo isso aqui é meu nó de referência. Eu tenho uma fonte de tensão entre um nó que não é de referência e o nó de referência, significa que esse valor aqui desse nó único é 10 volts, tá? Apliquei lei de Kirchhoff das correntes no nó que eu agora chamei de AB. Então, 2x chega, I1 chega e N sai. E X é a corrente que passa sobre o resistor de 4 ohms. Bom, se aqui o nó vale 10, então ele está entre 10 e o 0 volts. Então, o X ele vai ser 10 quarto, 2,5. Aqui, I1 vai ser 10 menos 0, né? Porque aqui é todo o meu terra, sobre o valor da resistência, que é 5. Daí eu encontro que meu IN, ele vale 7 amperes. Vamos agora para o cálculo do RN, do valor da resistência de Norton. Para isso, em primeiro momento, eu preciso curto-circuitar ou desligar a minha fonte independente, que nesse caso aqui é a fonte de 10 volts. Então, eu venho aqui e curto-circuito a minha fonte de tensão, tá? E vou forçar uma fonte. Nesse caso aqui, vou forçar uma fonte de tensão, tá? Você escolhe tudo da sua fonte, então eu escolhi essa polaridade, eu vou forçar aqui 1 volt. Eu preciso, então, determinar quem é o meu IF, tá? Porque com o valor de IF eu sei que a minha resistência de Norton vai ser dada pela minha tensão da fonte fictícia e a corrente da fonte fictícia. O valor do meu V eu determinei que era 1. Vamos agora escolher o valor da minha, vamos calcular o valor da minha corrente, tá? Bom, se eu curto-circuitei aqui, esse resistor, ele tá morto, ele tá em paralelo com o curto-circuito, tá? O meu IX vai ser 0. Não tem, o meu resistor aqui não vai ser, como falei, vai ser morto, então meu IX é 0. Se eu matei o resistor, daqui essa fonte de corrente depende desse resistor, eu mato também a fonte de corrente dependente, tá? Então, eu vou acabar ficando com circuito com apenas um resistor e a fonte de tensão fictícia. Lembrando, se eu curto-circuitei aqui, não tenho corrente, X é 0, então aqui vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0, não tenho fonte de corrente, tá bom? Então, vamos em busca do IF. O IF vai ser a lei de Ohm. V, que é 1 volt, é igual a R
5 ohms, e F eu estou buscando. Então, meu IF, ele vai ficar 1/5 de ampere. Substituindo aqui, eu tenho que o meu resistor de Norton, ele é 5 ohms, tá bom? Então, a questão pede o circuito equivalente de Norton, ele é formado por uma fonte de corrente, que nós encontramos que deu 7 ampere, corrente de Norton, deu 7 ampere, e o meu resistor de Norton em paralelo de 5 ohms. Esse é o circuito equivalente de Norton visto pelos terminais AB, tá? Então, quando eu tenho a presença da fonte dependente, um dos métodos é aplicar a fonte fictícia e encontrar pela relação da lei de Ohm o valor da resistência. Vamos ao segundo método. O segundo método me diz que eu calculo o valor da resistência de Norton pela razão entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. Bom, a corrente de curto-circuito, eu curto-circuito os terminais desejados, a corrente que passa ali é a própria corrente de curto. Só que sabemos que isso é a corrente de Norton. Então, a minha corrente de curto-circuito é a própria corrente de Norton. Tá certo? Já a tensão em aberto, eu abro o circuito nos terminais desejados e a tensão vista dali é a minha tensão de circuito em aberto. E por esse método, a resistência de Norton, ela vai ser a tensão do circuito em aberto dividido pela minha corrente de curto-circuito ou própria corrente de Norton. Então, é isso que diz o método entre a tensão do circuito aberto e a corrente de curto-circuito. Vamos ratificar essa ideia com o mesmo exemplo que acabamos de fazer, o exemplo 1. A corrente de Norton, nós calculamos há pouco, deu 7 ampere. Fizemos aqui, curto-circuitamos o terminal desejado, a corrente que passou aqui deu 7 ampere. Então, a gente já tem o valor da corrente de Norton, 7 ampere, tá? Para calcular o R, neste caso, a gente não desliga as fontes independentes, tá? A gente só calcula a tensão aqui, que eu vou chamar de uma tensão VOC, que é a tensão do circuito aberto, tá? O método que você escolhe para isso é qualquer um que você tenha, que a gente já viu previamente. Então, vou analisar os nós, vou aterrar o meu nó B, então a tensão desse nó aqui, eu já sei que é 10 volts, né, dada a presença dessa fonte, e eu quero a tensão, então, desse nó de cá, que é se aqui é o referencial, aqui é a minha tensão de circuito aberto, tá? Então, vamos analisar esse nó aqui, que é o nó A. Para o nó A, eu tenho que, posso dizer que eu tenho aqui, então, se aqui o circuito é aberto, eu vou colocar a corrente nesse sentido aqui. Vou chamar isso aqui de 1IA, tá bom? Então, eu posso dizer que a minha tensão do resistor de 5 ohms vai ser, tensão do resistor de 5 ohms vai ser VOC menos 10 volts, certo? Então, vamos tentar encontrar aqui essa tensão do resistor de 5 ohms. A tensão do resistor de 5 ohms, do elemento, né? Eu tenho que vai ser 5 vezes 2x. Observe que a corrente de 2x dessa fonte
ela vai descer aqui 2x, vai chegar nesse nó, ela não vem para o lado de cá porque o circuito está em aberto. Então, ela só tem um caminho, vir para o lado de cá. Então, a corrente do resistor de 5 ohms é o próprio 2x. Então, precisamos obter quem é x. E x é a corrente do resistor de 4 ohms. Então, V de 4 ohms vai ser 4 vezes x. Só que 4 ohms está em paralelo com 10 volts. Então, eu posso dizer que x vai ser 10 dividido por 4. Vai ser, então, 2,5, tá? Então, aqui vai ficar o V de 5 ohms. Vai ficar 5 vezes 2 vezes 2,5. V de 5 ohms vai dar 5 vezes 5, que dá 25 ohms. Essa é a tensão do 5 ohms. Então, eu venho para cá, 25 mais 10 é igual a VOC. VOC vai dar igual a 35 ohms. Só que eu estou fazendo tudo isso para buscar o meu RN. A gente sabe que o RN, ele vai ser a tensão do circuito em aberto dividido pela corrente de curto-circuito. O meu RN vai ser 35. A corrente de curto é a própria corrente de Norton, 7 A. Então, meu RN ficou 5 ohms, bem como encontramos com o método 1. Então, podemos dizer que para este circuito aqui, o equivalente de Norton vai ser uma fonte de 7 A e 5 ohms, bem como encontramos quando utilizamos o método 1. Tá certo? Marley, observando agora o teorema de Norton, eu vi muita relação entre Norton e Thevenin. E é isso mesmo, o circuito equivalente de Thevenin nos diz que eu tenho uma fonte de tensão em série com o resistor. E o circuito equivalente de Norton me diz que eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Se trabalharmos com a ideia de transformada de fonte, a gente percebe que o valor do resistor vai ser o mesmo, tá? E que a relação tensão de Thevenin e corrente de Norton, ele é dada pela lei de Ohm. Então, existe uma relação entre o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, que a gente pode encontrar fazendo a transformada de fontes, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, compartilhar com vocês nesse vídeo. Nos vemos na próxima aula.